Olá, boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Aqui é o pastor Nelson, professor Nelson, também psicanalista clínico, Dr. Nelson Alves de Andrade, pela SAPDH. Eu ainda não estou atuando, mas fazendo lives de aconselhamento, fazendo lives de pregações, fazendo várias lives. E sou bem claro, né? Sou pastor, tenho a função de pastor, porém no momento eu não estou dirigindo igreja. Já dirigi, não quero mais dirigir, certo? Eu tenho um ministério online de lives. Eu estava na Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga, porém me retirei. Preciso rever alguns conceitos na minha vida e eu me retirei para o meu próprio bem. Eu não estou preso à placa de religião, à placa de igreja, nem a dogmas, ok? Mas o que nós vamos falar aqui é sobre entendendo sobre terapia. A terapia, ela é um processo terapêutico que visa ajudar indivíduos a lidarem com as questões emocionais, questões comportamentais, promovendo o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Inclusive, eu estou fazendo essa live a pedido de um amigo meu. E algumas pessoas também têm pedido para falarmos sobre estes assuntos. A definição de terapia pode ser entendida de forma geral como: a terapia é um conjunto de métodos, um conjunto de técnicas ou intervenções utilizadas para tratar, aliviar ou prevenir problemas físicos, emocionais e psicológicos, promovendo a saúde mental, equilibrada, bem-estar e qualidade de vida. Alguns pontos importantes podem envolver tratamento médico, psicológico, corporal ou alternativo. Pode também ser individual, bem como pode ser grupal ou familiar. E o objetivo principal, na realidade, de uma terapia é restaurar o equilíbrio, o funcionamento saudável do corpo e da mente, porque nós precisamos de ter uma mente saudável, um corpo saudável. E enfrentamos tantos problemas, enfrentamos tantas situações. Inclusive ontem, acho que foi ontem, eu fiz uma live falando sobre Jesus, o maior psicólogo da história, como ele lidou com as situações, como ele lidou com os problemas. E nós, seres humanos, somos bem complexos, nós temos vários problemas, temos várias situações, várias dificuldades, e nós precisamos de muita ajuda, né? Os tipos de terapia, vamos aqui ver. Existem várias abordagens terapêuticas e cada um tem uma técnica específica, cada um tem um perfil diferente, demandas diferentes, e algumas das mais comuns são terapia cognitivo-comportamental, TCC, que é focada na identificação e substituição de embasamentos, negativos por crenças, ou aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós aprendemos. E mais são coisas mais racionais e saudáveis. Na terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, é uma abordagem psicológica estruturada que visa identificar, modificar pensamentos e comportamentos disfuncionais que causam sofrimento emocional. Ela parte da ideia de que nossos pensamentos influem em nossas emoções e ações. E ao mudar padrões de pensamentos negativos, é possível melhorar o bem-estar psicológico. Porque nós temos várias situações, vários pensamentos negativos que chegam à nossa mente e nós precisamos saber lidar com as nossas emoções.
As emoções positivas são ótimas, porém as negações negativas, elas não são legais, já está dizendo negativas. E elas trazem uma série de prejuízos para a nossa saúde física e mental. As principais características: foco no presente e em problemas específicos. Nós precisamos tratar o presente momento, o tal problema que está surgindo, que está acontecendo conosco. E precisam de intervenções estruturadas e orientadas para metas. Temos que seguir, conselhos, seguir situações, e para isso nós precisamos de um terapeuta, de um psicólogo ou mesmo um psiquiatra. Uso de exercícios práticos, como registros de pensamentos, técnicas de relaxamento e ensaio comportamental. Curta ou média duração, geralmente entre 10 a 20 sessões, dependendo do caso. Porém, existem problemas, existem situações que levam muito tempo, precisa várias sessões de aconselhamentos, várias sessões de terapias. E nós temos muitos problemas, por exemplo, a depressão, a ansiedade generalizada, fobias, transtornos alimentares, transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, problema de raiva ou estresse e várias outras situações que vão surgindo no dia a dia, na nossa vida, com os problemas que nós enfrentamos. Hoje nós vivemos uma vida muito corrida, uma vida muito cheia de exigências. Eu, por exemplo, sou professor, no momento não estou lecionando mais, e o professor, por exemplo, como qualquer outra profissão, mas o professor ele vive uma pressão muito forte, muita cobrança, e a maioria dos professores todos tomam remédios, vivem em tratamentos. É realmente uma situação que não é muito legal. Aí nós temos várias situações que nós enfrentamos, né? E na psicanálise, ela trata muito bem sobre essas situações, sobre esses problemas. A psicanálise é uma abordagem terapêutica criada por Sigmund Freud, que busca explorar o inconsciente, ou seja, pensamentos, sentimentos, desejos que estão fora da consciência e que podem influenciar comportamentos e emoções, porque estão lá no nosso nível inconsciente. E as principais características, no caso da psicanálise, é focalizar no inconsciente, nos sonhos, nas memórias e experiências da infância. Os sonhos, por exemplo, hoje eu fiz uma live falando até sobre os sonhos e Freud, e dei uma explicação, dei como exemplo um sonho que eu tive e busquei a interpretação de uma forma assim muito legal, que foi muito top eu compreender, eu pesquisar sobre aquela interpretação daquele sonho. Então a psicanálise ela usa a associação livre, onde o paciente ele fala tudo o que ele vem à mente, e a interpretação dos sonhos, que é algo muito top, algo fenomenal. Processo geralmente mais longo e profundo, e pode até durar anos, dependendo da situação, dependendo do problema. Aquele indivíduo ele vai passar por um psicanalista, e as sessões podem durar realmente anos, depende do problema, depende da gravidade da situação. E ajuda o paciente a entender conflitos internos e a desenvolver um autoconhecimento, porque quando nós nos conhecemos como indivíduos, como pessoas, como ser humano, como vidas que estão lutando para um bem-estar na sociedade ou no dia a dia, nós vamos alcançar uma vitória muito grande. E o objetivo, na realidade, quando nós fazemos terapia na psicanálise, é trazer à consciência desejos e conflitos reprimidos, compreender padrões emocionais e comportamentos e melhorar as relações interpessoais e bem-estar emocional. Mas para isso o indivíduo necessita realmente
querer essa libertação, porque ninguém é liberto se realmente ela não se expõe, ela não fala, ela não conta, ela precisa reconhecer que precisa realmente de uma sessão terapêutica ou de uma sessão psicanalítica. E as indicações são transtornos de ansiedade, depressão crônica, os conflitos emocionais ou de personalidade, problemas de relacionamento ou repetições de padrões negativos. Aí nós temos várias referências que podem ajudar aí a pesquisarmos, a entender esses problemas. Introdução ao narcisismo de Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, de Per Gein, e outros, né? Vamos falar aqui sobre terapia de uma forma geral. Como já vimos, a terapia na realidade é qualquer método ou intervenção utilizada para tratar ou prevenir problemas físicos, psicológicos e emocionais, com o objetivo de restaurar esse indivíduo, com o objetivo de promover o bem-estar físico e mental na saúde do indivíduo. A psicanálise é, portanto, uma forma de terapia e, por sinal, muito boa, focada no inconsciente e no autoconhecimento, enquanto outras terapias, como TCC ou humanistas, têm abordagens e técnicas diferentes. Vejamos aqui os benefícios da terapia. Os benefícios da terapia são diversos, abrangendo aspectos emocionais, psicológicos e sociais. E vejamos aqui alguns deles. Os benefícios emocionais da terapia são diversos, abrangendo aspectos emocionais, psicológicos e sociais. Vejamos, pois, os benefícios emocionais. Quando eu passo por uma sessão de terapia, dependendo do problema, dependendo do caso, eu vou ter redução de ansiedade, estresse e depressão. Maior capacidade de lidar com emoções negativas, porque as emoções negativas, elas estão presentes em qualquer âmbito social, e nós precisamos realmente saber driblar com essas emoções negativas, que não é fácil. Também promove um desenvolvimento de autoconfiança e autoestima, porque eu preciso me valorizar cada dia, me valorizar a cada instante, a cada momento. Os benefícios cognitivos e comportamentais: identificação e modificação de pensamentos disfuncionais, como no caso do TCC, né? Aprendizado de estratégias para resolver problemas e enfrentar desafios. Nós vamos encontrar realmente a solução através de uma aprendizagem significativa, em que vamos aprender a lidar com aquela situação, a lidar com aquele problema. E melhoria na tomada de decisões e autocontrole, porque nós, com as nossas emoções ajustadas, nós vamos entender como e também descobrir a raiz do problema. Melhoria na tomada de decisões. E os benefícios relacionais: melhora da comunicação e de relacionamentos interpessoais, porque quando nós estamos com problemas, nós nos isolamos, nós não queremos conversar com ninguém, não queremos ter relacionamentos, e nós precisamos, na realidade, ter essa comunhão, sair do nosso casulo, sair da nossa ilha e conversar com outras pessoas, porque isso é muito importante. Maior empatia e compreensão em contextos familiares, amorosos e profissionais. Resolução de conflitos internos e externos, porque os conflitos estão aí presentes. Os conflitos externos estão presentes, os internos também estão presentes, mas vamos lidar com essas situações de maneira que nós vamos resolver a situação através de sessões terapêuticas.
Benefícios para a saúde física. É claro que haverá redução de sintomas físicos ligados ao estresse, como dores de cabeça, insônia ou tensão muscular. Inclusive, eu fiz um mini curso agora de TRG, né? Que foi muito importante, super importante. Ouvir exemplos maravilhosos de pessoas que buscaram compreender, que buscaram entender a raiz do problema, a raiz da situação, e foram pessoas libertas. O curso que eu fiz, esse mini curso, que seria uma plataforma para você fazer o curso maior, porém foi de grande valia, e grandes pessoas que deram testemunhos de seus problemas e de suas situações. E promoção de hábitos mais saudáveis, incluindo sono, alimentação e exercícios, porque, gente, quando nós enfrentamos situações adversas, nós nos isolamos, nos enclausuramos e os prejuízos são enormes. Benefícios de autocontrole e crescimento pessoal. Isso é a compreensão de padrões, compreensões de comportamentos, de emoções, desenvolvimento da resiliência, capacidade de adaptação. E a resiliência, você vai entender como você vai superar aquele problema, aquela situação, e você vai sair-se bem e sair com uma estrutura para que possa enfrentar outros problemas, porque os problemas nunca irão terminar, né, gente? Promoção de bem-estar geral e qualidade de vida. Como eu posso encontrar um terapeuta? Encontrar um terapeuta qualificado pode realmente ser algo, ou parece ser algo desafiador, mas existem passos claros para facilitar esse processo, e eu vou dar aqui algo detalhado. Identifique o tipo de terapia que você deseja: TCC, psicanálise, terapia humanista, terapia de casal. Veja mais ou menos o problema que você está enfrentando. Você pode procurar um clínico geral, pedir encaminhamento para um psicólogo, para um terapeuta, para um psicanalista, para um psiquiatra. Muito embora o psiquiatra ele vai te passar remédios, né? O terapeuta ele vai te levar a aconselhamento. São coisas bem diferentes. Pense nos objetivos: ansiedade, depressão, conflitos familiares, autoconhecimento. E outra coisa, gente, a ansiedade, o estresse, a depressão, como algumas pessoas falam, que isso é frescura, e não é. Na realidade, todos nós temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades. Busque profissionais qualificados. Conselho Regional de Psicologia, CRP. Todos os psicólogos registrados têm número de registro, né? Sites de associações profissionais que você pode realmente buscar informações, recomendações confiáveis de amigos, de familiares, de médicos que podem indicar bons terapeutas. Verifique a formação e experiência, formação acadêmica, psicologia, psicanálise ou áreas relacionadas. Se essa pessoa realmente tem especializações, experiência em tratamento de problemas semelhantes aos seus, aí você vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma busca e vai encontrar alguém assim, né? Considere logística e compatibilidade, localização e disponibilidade de horários, valor de consulta e possibilidade de plano de saúde ou atendimento online. Empatia e conforto. E conforto é importante sentir-se à vontade com o terapeuta, sentir-se à vontade com essa pessoa com a qual você possa dialogar, com a qual você possa expor os teus problemas, né? Experimente uma primeira sessão, use a primeira sessão para avaliar a abordagem do terapeuta, decidir realmente se você vai continuar ou não, ter essa confiança na pessoa, né? E aí nós temos vários tipos de terapias, por conta da ampla gama de situações em que o método pode ser utilizado. Foram criadas várias abordagens possíveis de psicoterapias. Eu vou falar aqui algumas para vocês. A psicanálise
E segundo a psicóloga Laísa Barreto Alves, do grupo Protopab, a psicanálise é a primeira escola da psicoterapia, e teve o médico neurologista que é Freud, né, Sigmund Freud, como precursor no final do século XIX. Ele é o pai da psicanálise, e nós observamos aí na terapia psicanalítica, de acordo com Laísa, o trabalho do terapeuta realmente é auxiliar o paciente a resgatar, a reintegrar conteúdos do seu inconsciente, desde os que aparecem em sonhos e até aqueles que estão associados aí aos sonhos, né? A ideia de que a partir desse contato com o inconsciente, a pessoa então ela passa a compreender um pouco melhor a sua vida, a lidar com os traumas, a lidar com situações emocionais, com as suas vivências no passado, porque nós somos um todo, nós somos uma história, desde a nossa infância até a nossa fase adulta, e nós vamos descobrir o nosso histórico familiar, quem veio antes de nós, né? É toda uma história. E para isso, na psicanálise, é usada a técnica da associação livre, e o indivíduo ele verbaliza os seus sentimentos livremente, tudo aquilo que vem à sua mente, ele procura falar. E esse método faz com que a pessoa coloque, né, para fora, pode fazer emergir fatos reveladores que não eram de conhecimento consciente da própria pessoa. E através dessa associação livre nós vamos expondo os nossos problemas, nós vamos conversando, e é na psicanálise que nós vemos que são trabalhadas as pulsões humanas, que é uma energia mental que ajuda justamente o aparelho psíquico, tão debatido, né, dentro da psicanálise, o id, o ego e o superego. Aí nós temos a terapia cognitivo-comportamental, e que tem como origem a terapia cognitiva, o behaviorismo, e cujo precursor foi Aaron Beck, e a partir de testes com as hipóteses de Freud, tal como a depressão, ele percebeu a cognição, que é os pensamentos, as percepções de mundo, a visão de mundo, que estava justamente relacionada, associada aí ao adoecimento psicológico. E Beck ele compreendeu que cada pessoa ele tem a sua visão de mundo, tem os seus padrões de pensar, a sua forma de pensar, e isso há uma construção de acordo à vivência, de acordo o que essa pessoa já enfrentou na sua vida, e são justamente esses pensamentos disfuncionais que vão produzir conceitos negativos, situações que desenvolvem comportamentos que não deveriam estar acontecendo, e mesmo autodestrutivos. Porém, através dessas associações ou dessas terapias, as coisas vão se encaixando. E a TCC é uma abordagem bastante diretiva, que pode ser aplicado na realidade em todos os transtornos, com um resultado bem ótimo, né? E o terapeuta cognitivo, ele vai justamente avaliar, ele vai perceber, ele vai esquematizar aí aquilo que o paciente está falando, e ele vai chegar a uma conclusão. E com as ferramentas da terapia, o psicólogo ele vai tentar uma reestruturação cognitiva, ajudando o paciente a ter uma nova postura diante dos problemas, diante das situações enfrentadas. Vejamos a análise junguiana. Além de Freud, Carl Gustav Jung, ele foi na realidade uma outra pessoa, um grande nome dentro da psicanálise. E essa abordagem analítica junguiana, né, é diferente do método clássico,
E nessa linha psicoterapêutica desenvolvida por Jung, os sonhos eles são investigados como personificação do inconsciente. E na realidade ele acreditava que o indivíduo ele vive narrativas e situações são assumidas de acordo com os personagens com os quais nós sonhamos. Inclusive eu tive um sonho esta noite que eu busquei a interpretação, eu busquei ajuda e encaixou tudo muito bem com aquilo que eu sonhei, né? Diferentemente de Freud, no lugar da associação livre, nós observamos Jung vendo essa técnica da imaginação ativa, no qual o paciente, na realidade, ele aprende a liberar as suas fantasias e a conhecer os outros personagens que estão na mente do indivíduo através, por meio de prática de arte, desenhos, pinturas, outras palavras, que a pessoa vai fazendo essa associação e vendo realmente o que está acontecendo na vida da pessoa. Nós temos o behaviorismo, que é a psicologia comportamental, que analisa justamente o comportamento do indivíduo procurando modificar, né? O seu fundador foi Skinner, que ele comprovou essas ações, que essas ações dependem de relações funcionais, um estímulo antecedente, uma resposta de comportamento e uma possível consequência dessa situação. E nessa abordagem, o comportamento humano, na realidade, ele passa por uma transformação de acordo com os estímulos do ambiente, aquilo que vai, onde a pessoa está inserida. E dessa forma de terapia comportamental, é um processo super diretivo. E o analista ele avalia quais as necessidades que o paciente tem e propõe técnicas que possam ajudar essa pessoa a viver uma vida transformada. Falemos um pouco sobre a psicologia humanista. A corrente humanista, na realidade, ela tem o seu foco na autoestima da pessoa. E em como essa pessoa, como esse ser humano, ele passa a ter uma tendência à realização, né? Ele possui uma tendência à realização. E essa abordagem ela foi criada pelo psicólogo estadunidense Carl Rogers. E por falar em Carl Rogers, eu fiz o meu TCC, Aprendizagem Significativa, e ele foi um dos teóricos que eu estudei, né? Isso na década de 1950, Rogers, com o papel do terapeuta, não é só de tratar as neuroses ou identificar as causas de uma situação problema, mas proporcionar um ambiente acolhedor em que o indivíduo ele possa realmente conseguir essa libertação. E por isso, na realidade, nós observamos os pilares da psicologia humanista, que é a aceitação incondicional. E segundo essa visão, o indivíduo ele só consegue mudar a partir do momento em que ele se aceita como realmente ele é. Um exemplo disso é visto em casos de recuperação de dependentes químicos, que apenas buscam tratamento quando admitem que têm um problema. E, na realidade, quando eu busco um tratamento, eu estou admitindo que eu tenho uma situação, que eu tenho um problema, e eu preciso sair daquela situação, porque não adianta eu passar o remédio para uma pessoa. Quando eu digo eu passar esse remédio, mas como terapeuta, como psicanalista, não podemos receitar, ok? É uma forma de falar. Não adianta a pessoa estar com uma receita. Deixa eu mudar a minha forma de fala aqui. Não adianta a pessoa estar com uma receita e ela simplesmente fica olhando para a receita e não comprar o remédio, né? Não se trata aqui de uma admissão de culpa nesse sentido, mas de uma forma, de uma abordagem de ajustar o cliente àquela situação e ele ter um acompanhamento eficaz, né? Com pessoas que vivem um problema de autocrítica, um problema de baixa estima, ou outros problemas. E o terapeuta humanista,
ele vai oferecer ali aquele apoio para aquela pessoa, a empatia, a confiança, de maneiras que a pessoa possa expor os seus sentimentos, possa expor os seus medos, sem na realidade passar por um julgamento. Eu já passei por várias situações, por vários problemas, e se naquela época, em épocas passadas, que eu passei por algumas situações, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, hoje eu não teria algumas consequências na minha vida, porque você não encontra alguém que você possa ter uma confiança com aquela pessoa. Principalmente tratando-se do âmbito religioso, porque do âmbito religioso as pessoas julgam muito, criticam muito, e muitas vezes a pessoa ela comete determinadas coisas na vida porque não encontra apoio, mas encontra simplesmente um julgamento, né? Até ontem, quando eu fiz a live falando sobre Jesus, o maior psicólogo da história, eu falei sobre Jesus que aceitava todas as pessoas, ele não excluía ninguém do seu rol, muito pelo contrário. Paz. Não estou vendo o nome aí, tá? Que eu estou operado aqui, tá um pouco difícil. Eu comprei um óculos vagabundo só para tentar ler aqui, mas bem piora mais a situação. Então essas pessoas necessitam realmente de um acompanhamento, né? De uma pessoa a quem nós possamos contar os nossos medos, os nossos pecados, as nossas queixas, as nossas lamentações. Aí nós temos aí a fenomenologia, uma das principais abordagens terapêuticas. A fenomenologia foi fundada por Edmund Husserl, no século XIX. E ele entende o indivíduo como um ser no mundo, que não escolhe as condições existenciais que ele vive, né? Que ele é lançado na vida. E isso não quer dizer que ele é totalmente passivo. Ele é consciente das suas intenções, mas ele tem responsabilidade sobre quem ele é e o que ele faz. Em outras palavras, na realidade, trata-se de uma abordagem que envolve a consciência, que a pessoa possa entender, possa ver o que está acontecendo com ele. Aí nós temos também Gestalt. A Gestalt terapia é desenvolvida pelos teóricos Fritz Perls e Laura Perls e Paul Goldman na década de 1940. O objetivo é fazer com que o indivíduo crie maior consciência, evidenciando aspectos de si que ainda estão pouco revelados e promovendo a aceitação de sua experiência de estar no mundo. E os gestaltistas, eles não têm o objetivo de mudar seus clientes. Porém, os clientes eles são levados, eles são incentivados a se concentrarem e a tornarem-se mais conscientes de si mesmos, né? Permanecendo presentes e processando as coisas que estão no aqui, no agora. Eu tenho que enfrentar essa realidade, eu tenho que vivenciar essa realidade. E um dos trabalhos feitos, por exemplo, é o crescimento pessoal com experiências dolorosas. E aqui está dizendo, como explica a psicóloga, é comum que a pessoa crie bloqueios e empurre essas experiências para fora da consciência, né? No entanto, esses problemas eles precisam ser analisados, eles precisam ser estudados. E aí nós temos também a terapia familiar, o atendimento psicoterápico não é voltado apenas para o indivíduo, mas para um todo. Isso é quando acontece nessa terapia familiar. E devemos olhar para isso no olhar sistêmico. Por exemplo, no caso do autista, por exemplo, nós precisamos entender sobre o autismo, né, compreender e trabalhar em toda a família para que possamos ajudar aquela criança ou aquela pessoa. E a pedagogia sistêmica, os psicólogos sistêmicos, adotam uma ideia geral, um sistema
seja ele qual for, familiar ou de um casal ou social, mas que vai estar trabalhando naquela situação, e isso é muito interessante. Também a terapia de casal é uma forma de terapia sistêmica. Ela é indicada quando os indivíduos não conseguem resolver os problemas do dia a dia no seu relacionamento, então esse casal é justamente levado a um aconselhamento, a uma terapia. Mais uma vez eu volto para um ambiente religioso, que muitas vezes não estão preparados, né? Muitos pastores não estão preparados para enfrentar esse tipo de situação e terminam piorando a situação, porque em um casamento nós encontramos muitas situações, problemas, e precisamos realmente ter um grande conhecimento de diversas situações, né? E a terapia, como eu já falei, dependendo do problema, dependendo da situação, pode durar, não é um dia, não é 2, não é 3, não é 4. São várias sessões. Aí nós temos terapias psicológicas, que é a psicoterapia, focam na mente, nas emoções, no comportamento. Terapia cognitivo-comportamental, TCC, que trabalha pensamentos e comportamentos para modificar as emoções, as ações disfuncionais, muito usada para ansiedade, para depressão e fobias. A psicanálise psicodinâmica, que explora o inconsciente, experiências passadas, os conflitos internos, baseada em Freud e nos seus seguidores. A terapia humanista, centrada na pessoa, que valoriza o autoconhecimento, a autoestima, o potencial humano, e Carl Rogers é a referência. A terapia Gestalt foca no aqui e no agora, eu já falei, eu apenas estou dando agora nos momentos finais. Foca no aqui e no agora, na consciência de sentimentos, pensamentos e corpo. A terapia da aceitação e compromisso, ACT, ajuda a aceitar emoções e comprometer-se com situações alinhadas aos valores pessoais. Terapias médicas ou biológicas relacionadas à saúde física e mental, muitas vezes combinada com medicação, né? Terapia farmacológica, que é o uso de medicamentos para tratar transtornos mentais, como antidepressivos e ansiolíticos. E isso somente, na realidade, o médico preparado pode realmente passar esse tipo de remédio, né? Terapia de estimulação cerebral, que inclui eletroconvulsoterapia, ECT, e estimulação magnética transcraniana, EMT, usada em depressão grave ou resistência a medicamentos. Terapias corporais, trabalha o corpo para influenciar a mente, as emoções. Temos também fisioterapia, aí entra a reabilitação física, né? Após lesões ou cirúrgicas. Terapias de movimento, aí nós temos terapias de danças, terapias na água, né, com hidromassagem e tal. Expressão corporal para liberar emoções e melhorar o bem-estar. Também temos a massoterapia, que são massagens terapêuticas para relaxamento, alívio da dor ou melhora circulatória, e isso precisa realmente uma pessoa preparada, porque se de repente alguém vai te dar uma massagem, essa pessoa não está preparada, não estudou para aquilo, vai piorar a situação. Eu já passei por um problema assim. Eu tive um problema no meu joelho, deu um pulo, deu um problema, acho que nas ligações ali, e uma pessoa lá na igreja fez uma massagem, o que piorou a situação. Quando eu cheguei ao médico, o médico já disse, alguém mexeu aí sem estar preparado. E por isso agora você vai ter que fazer uma limpeza aqui. Terapias complementares alternativas, frequentemente associadas a práticas naturais e holísticas, a acupuntura, estimula pontos específicos do corpo para equilíbrio energético e alívio da dor, a aromoterapia, uso de óleos essenciais para relaxamento e bem-estar, meditação e mindfulness, foco na atenção plena para reduzir estresse e ansiedade. Terapias energéticas, nós temos reiki, cura prânica, entre outros, focadas na energia do corpo. Terapias de grupo, focadas na interação social, apoio entre pessoas com desafios semelhantes.
grupos de apoio para vícios, para luto, para doenças crônicas, etc. Então vocês observam terapia familiar de casal, que trabalha relacionamentos, comunicação entre membros da família. Então vocês observem que são vários tipos de terapia, são vários tipos de situações que nós precisamos de um terapeuta, nós precisamos de alguém que estudou, de alguém preparado para que possa realmente nos conduzir a uma vida de um bem-estar melhor, né? Como eu já disse, eu fiz um mini curso essa semana, muito top, muito legal, e eu espero fazer o curso completo depois, da TRG, que é super importante. Estou fazendo um curso de terapia cristã também. Estou me preparando a cada momento, cada dia, e é top. É um detalhe muito importante nós entendermos toda essa explicação, né? E seguirmos avante, seguirmos em frente. O curso que eu fiz foi mini curso terapeuta de resultados, que me ajudou muito, inclusive para alguns problemas que eu estava passando, e ainda estou passando, estou enfrentando, mas estou lidando com essa situação, lidando com essa libertação. E nós precisamos transformar vidas, transformar corações, transformar pessoas e nos jogarmos, né, a um tratamento. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Eu espero que você tenha gostado. Deixa eu ver aqui, alguém está falando do coração de Jesus é lindo. Ele, deixa eu ver, perdoa, acolhe e transforma todos os que confiam na sua misericórdia. Yasmin, você falou algo tremendo aí, algo muito legal, algo muito top. Eu estou lendo, acho que eu li certo, aí deixa eu ver se dá para ver com o óculos melhor. O coração de Jesus é lindo, ele perdoa. E como ele perdoa, ele acolhe, como ele acolhe, ele não joga ninguém fora, ninguém fora. E ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele aceita e ele abraça a todos. É diferente das igrejas por aí, tá? Que expulsa as pessoas, que disciplina as pessoas. Eu não sou de acordo com isso, jamais, de jeito nenhum. Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos. Um grande beijo, um grande abraço, com muito carinho para vocês. 1000 coraçõezinhos aí. Deixa eu ver, 1900. Uau! Que bênção, que maravilha. Deixa eu ver se é isso mesmo. Se dá, 1900. E que Deus abençoe a todos vocês. Yasmin, você é de onde? Rosaldo Monteiro, né? Que Deus abençoe a todos vocês, ok? Um abração aí. Tchau, gente querida, maravilhosa.